Paulo Faia, eu sou diretor do Movimento Cultural Desclassificáveis. É um grupo de teatro que há 12 anos vem fazendo um trabalho em grupo e continuado na cidade de Macapá. E nós temos um projeto que chama Encantaria, onde faz parte uma trilogia, que é o Curupira, Um Ser Inesquecível, que nós estamos com o elenco aqui do espetáculo. Temos o Caeb Work in Process e a Dona Joana Alcântara, a Rainha do Maracá, que foi interrompido durante a pandemia. E é bem interessante a gente ter a oportunidade agora de falar do Curupira, né? Que o Curupira é um mito que ele já foi citado na carta de Pedro Vaz de Caminha. Pra você ter uma ideia o quanto é um mito que é importante para a nossa história brasileira, né? E esse espetáculo ele tem como objetivo o resgate da oralidade, do patrimônio oral, da mitologia amazônica que está se perdendo. Então, para a gente é muito importante agora a gente fazer essa troca da nossa experiência de circulação, das nossas apresentações, como foi apresentado durante esse período da pandemia, as nossas relações também com o audiovisual dos nossos espetáculos online. E eu queria começar com lá o meu amigo que faz o Curupira, né, que vai falar um pouco do trabalho dele e se apresentar. Bom, galera, primeiramente, boa tarde. Chamo Luciano Melo. Estamos aqui no momento pandêmico, né? Que usando máscara, todos nós da nossa equipe aqui. E usei máscara, né? Primeira coisa. Vou estar tirando aqui para estar falando melhor com vocês. Mas antes também me apresentando, né? Sou ator aqui do estado do Amapá. Trabalho com a área artística, com a contação de história, palhaçaria. E para mim, nesse momento, né, de pandemia, eu quando fui convidado para fazer o trabalho do Curupira, Um Ser Inesquecível, foi nesse começo dessa pandemia, então foi um desafio, mas eu acredito que como ele citou e respondendo, a gente passa por um momento em que a televisão, filmes, vem disputando esse espaço com nós que estamos aqui da área cultural e tudo mais. Então uma coisa que eu sempre friso do meu trabalho é se destacar diante de determinadas situações, diante desse momento que a gente passa. Não só nesse momento de pandemia, mas muito antes. Então, quando eu fui chamado para estar participando desse projeto, eu já vim com esse intuito. O que eu vou fazer para me destacar? Para que as crianças, né, principalmente nesse momento, e tantos adultos também, possam olhar para o espetáculo e dizer, olha, quero assistir esse trabalho. Então, eu acredito que eu trouxe um pouco dessa ludicidade. Fiz esse campo de pesquisa com o intuito de me aprofundar nesse ambiente. Do que eles vão se interessar, para que haja esse cativar do trabalho. Então, para mim, principalmente nesse momento de pandemia, foi muito mais desafiador, por conta do uso da máscara. E aí eu posso situar aqui um momento, né? A gente está agora em 2022, né? Um momento que para mim marcou bastante foi um momento que a gente foi fazer a apresentação, né, na comunidade do Anairapucu, uma cidade, na verdade, uma cidade, né, próxima aqui, perto de Macapá. E assim, foi um momento muito emocionante, o momento de ver as crianças novamente, porque a gente ficou nesse momento com o uso da máscara, com essas restrições, e ver aquela emoção novamente foi algo que me fez eu me emocionar mais. Então eu acredito que me trouxe mais força de querer trazer essa interpretação para as crianças. Me trouxe mais motivação para estar trazendo para elas. Então eu acredito assim que eu vejo que o Curupira e todos os seres mitológicos, eles têm que vir sempre, né, com esse olhar diferente. O que eu posso trazer para que essa criança e esse jovem, esse adulto, possa estar cada vez mais se interessando? Então, eu acredito que seja isso, seja essa emoção. Tentar cada vez mais trazer essa emoção, esse cativar, para que as pessoas possam olhar e dizer, olha, é isso que eu quero assistir. E não haja só uma peça, mas sim um trabalho que venha ajudar no crescimento do todo. Bom, e a sensação de estar fazendo esse personagem, para mim, foi incrível. Acredito que como os nossos colegas, né, situam, ou nas nossas conversas,
Quando a gente começou, a primeira sensação minha quando veio o personagem era uma coisa, era trazer uma corporeidade, mas aí a gente teve que se adaptar, né, com o audiovisual, com essa tela que era a única forma de nos comunicarmos com o público. Então, eu acredito que esse trabalho, né, tá interpretando o Curupira foi incrível, porque através do diretor, né, do Paulo Faia, a gente, através do tanto de informação que ele trouxe para a gente, para estar trabalhando em cima desse amplo conhecimento de pesquisa, ajudou muito no enriquecimento do que trazer para o trabalho. E assim, eu sempre cito duas coisas, o passado e o futuro, que também me trazem para esse trabalho. O passado no sentido de que, através de algumas oficinas, trabalhos, eu pude trazer essa corporeidade para o personagem. E o futuro, através da contação de história, que foi uma coisa que me inspirou e fez com que hoje eu, né, me tornasse também um contador de história. Então, são essas duas coisas que me fazem e me inspiram. Outra coisa que eu posso falar sobre esse contar. Contar essa história do Curupira, para mim, foi uma sensação incrível. A cena do final, né, que a gente traz esse contar no final, quem matou, foi uma das coisas que eu acredito que eu mais senti e trouxe esse olhar, porque o Curupira, ele no trabalho, ele revive todos os personagens e ele traz isso, traz essa proteção, que é o que ele é, quanto protetor da floresta. E usar esse poder para estar revivendo, eu acredito que foi uma das sensações que mais que contar a história, foi de olhar e dizer, epa, a gente tem como prosseguir com as nossas lendas. E é isso. Olá, eu sou Lohana Maciel, eu sou atriz, produtora e dramaturga. Sou atriz no espetáculo Curupira é um Ser Inesquecível. E para falar sobre a minha experiência dentro do trabalho, principalmente agora, no momento de pandemia, onde a gente precisou se reinventar dentro do teatro, da gente começar a fazer live, a gente aprender a manusear as tecnologias a nosso favor, reconfigurar o teatro e pudesse chegar a todas as pessoas. Quando o Paulo me convidou para participar do trabalho, né, nós já estávamos no período de pandemia, e foi algo novo de estar experimentando, onde a gente já tinha a ideia que a gente estaria gravando, fazendo live e também trabalhando com muitas restrições. No caso, como vocês podem ver, a gente está trabalhando com máscara e seguindo todos os protocolos. Temos toda essa preocupação, não só com o elenco, mas também com o nosso público. Nós apresentamos na comunidade de Anauarapupu e foi muito interessante, foi magnífico a receptividade do público enquanto estar de volta às apresentações, de ver novamente o teatro na atividade, a receptividade das crianças e como eles ficaram ludibriados, encantados com a apresentação. Toda vez que nós terminamos uma apresentação, todos correm para cima da Yara para abraçar ela, porque a personagem Yara é muito fofinha e a Renilda representa isso muito bem. Enquanto a Pororoca, nem todo mundo quer tirar foto com ela, né? Mas ela tá lá. Ela tá sempre ali. Nós apresentamos também no Bioparque de Macapá, onde, além das crianças, adultos também estavam muito encantados com a apresentação. O espetáculo ele tem toda uma estética voltada ao norte do Brasil, com as cores, os próprios figurinos do trabalho, eles são recicláveis, né? Foi todo um conceito a ser pensado dentro da paleta de cores. Por que significa? E a Pororoca, fazer a Pororoca para mim é muito interessante, dela ser totalmente revoltada e ainda assim ela ser um ser tão animado e carinhoso com os outros amigos. Um momento muito interessante do espetáculo é a contação de história, onde a gente desconstrói um pouco o nosso personagem e somos nós, atores, na nossa cara meio limpa, a contar a lenda de um personagem. No meu caso, eu faço a personagem Pororoca e conto a história do Curupira, que é o Curupira, um menino de cabelo vermelho, com os dentes e a pele verde, que fica embrenhado no mato. E é muito interessante como o público ele dá um feedback
quando a personagem pergunta: você conhece Curupira? Sim, não, e às vezes eles respondem. E no meio do espetáculo também as crianças vão corrigindo a gente, porque eles conhecem outras versões da mesma lenda. Isso é muito interessante, como a gente aprendeu a lidar e como o ator ele está preparado dentro do processo para lidar com as intervenções do público durante o espetáculo. Oi, eu sou Isaú Silva, cantor e ator, e quando eu recebi o convite foi um desafio muito grande, porque eu não sou músico, eu não toco um instrumento específico, mas eu vim trazer a sonoplastia do começo ao fim do espetáculo. E é muito interessante que eu recebi a ajuda dos colegas e me ajudou muito na interação disso com o público, com os sons de cada um. Eu acabo dando a identidade de cada um pelo som. E foi um desafio muito grande e na verdade, a cada apresentação. Também um desafio da interação com o público. Por mais que o Boto não tenha uma fala, ele vive os momentos com intensidade. E o que é bem interessante é falar da identidade de cada um, porque eu fui encontrando sons que se encaixavam melhor com cada personagem, experimentando momentos, dando tempo, dando a dinâmica do espetáculo, né? Momentos mais calmos, momentos mais agitados, momentos mais tristes, mais alegres. Posso citar até um momento bem divertido, que é a morte da Pulga, que tem um mini velório lá com uma piada junto. É bem interessante esses momentos. E falando do Boto, é uma responsabilidade muito grande, porque a lenda ela conta de um animal, né, que se transforma em um homem, esconde ali o nariz embaixo do chapéu e que procura, depende da lenda, né? Tem alguns que dizem que ele procura a mulher mais bonita da festa ou ele procura a mulher virgem da festa. E aí essa lenda acaba sendo uma desculpa para algumas mulheres que têm filho sozinho, né? Os filhos sem pai. E aí acaba que essa lenda é muito forte aqui no norte para dar essa desculpa dos filhos sem pai. Mas eu acredito que o espetáculo vem amenizar esse peso da lenda, né? Vem trazer algo mais lúdico, algo mais divertido, que as crianças brincam junto com os personagens brincam entre si e acompanhem nosso trabalho. Meu nome é Renilda Navegante, eu sou atriz, produtora e diretora. Quando o Paulo me chamou para fazer esse espetáculo, a gente ainda não estava no tempo de pandemia. Então, o espetáculo ele é muito de contato, né, com o público. No entanto, né, quando houve toda essa questão de pandemia, a gente teve que readaptar o espetáculo. Foi um pouco, na verdade foi bem desafiador, mas eu acho que a gente conseguiu ainda, apesar de ter um distanciamento, questão de máscara, a gente conseguiu ainda manter esse mesmo contato, tanto que a gente fez uma apresentação em Anel Arapucu e foi maravilhosa, assim, foi muito, houve uma troca muito grande com o público infantil. A minha composição de Yara, claro, a Yara é um ser de folclore muito conhecido, mas a gente trouxe essa questão muito lúdica, muito de brincadeira, porque o espetáculo ele é muito isso, né? Ele é muito um bate-bola, um jogo entre os personagens e de quem matou o Curupira, né? Que na verdade esse quem matou o Curupira é um imaginário de por que está se perdendo, né? Essa fantasia, esse folclore que está sendo esquecido, né? Esses personagens. Então é nessa pegada e os personagens eles vão se acusando e a Yara tem uma coisa que tudo recai sobre ela, todas as suspeitas recaem sobre ela. Só que ela tem aquela malícia, né? Mas ao mesmo tempo é uma coisa infantil e que com o público infantil faz muito, muito sucesso. Então, ela tem, vamos dizer assim, um fã-clube que defende a Yara, que ela não é culpada, não foi ela.
Mas é muito divertido isso tudo. E a recepção do público, principalmente infantil, claro, porque eu acho que é bem direcionado mesmo, né, a esse público, é muito prazerosa, assim, é muito bacana. E foi muito legal a gente poder apresentar em Anaurapucu, porque é uma comunidade que talvez assim não tenha tanto acesso a essa cultura. Então a gente poder ir assim ao local e levar, né, um espetáculo de qualidade, um espetáculo que é enriquecedor culturalmente, eu achei assim maravilhoso, sabe? Eu acho que pra gente foi muito enriquecedor como artista, nós como artistas. A gente teve que readaptar devido à pandemia, né? E o que foi também desafiador foi a questão de adaptar para o audiovisual, porque querendo ou não, ainda continuava um espetáculo teatral. No entanto, nós tivemos que lidar com a câmera, não teve como. A gente lidou com a câmera e foi um outro formato, né? As lives, elas têm um formato de audiovisual. Então a gente se adaptou nesse sentido e já houve uma outra construção, já foi um outro espetáculo, totalmente diferente do que seria a princípio. A gente teve todo um cuidado, né? Porque as crianças, quando acabava o espetáculo, era normal vir abraçar, querer abraçar, principalmente a Yara. Então a gente tentava, né, manter o distanciamento, mas muitas vezes não era possível, porque são crianças, então a gente sempre teve aquele cuidado de máscara, as apresentações eram sempre de máscara. Houve aquela discussão entre a gente, né, no sentido de, poxa, mais máscara, a gente perde muita expressão, e realmente a gente perdeu bastante, eu senti, né, porque é um espetáculo muito de caras e bocas também, né? Mas eu acredito que a gente conseguiu adaptar bem, né, porque a segurança de todo mundo era em primeiro lugar, né, e das crianças, obviamente, do público em geral. E aí, galera, beleza? Eu sou o Jubson Blada, sou ator, participo do grupo Desclassificáveis, também estou no projeto Curupira, um ser inesquecível. Dentro do espetáculo eu faço o papel do Puraqué, quase não sai. Puraqué é o peixe elétrico da nossa Amazônia. E assim, o processo de criação do meu personagem foi através de pesquisa mesmo, da lenda e tudo mais. E para trazer para dentro dessa ludicidade, eu resolvi colocar o meu personagem como um gago. O meu personagem é um gago. E assim, o que me facilitou muito dentro do texto, por aqui o tempo todo ele fica tentando descobrir quem matou o Curupira. E assim, chega um determinado momento que ele confronta até mesmo o ato de contador, do autor da história do texto, onde a gente cita que quem é o autor da história é o Joca Monteiro. E aí o Puraqué chama ele, chama, pede para sair fora da história. E é isso. E apresentar lá no Anaurapucu foi muito, muito bom. A energia do lugar é muito gostosa. A felicidade das crianças em assistir o espetáculo e entender da importância da contação de história, de não deixar que as nossas lendas amazônicas se percam pelo fato de não ter essa tradição da história oral que é repassado. E é isso. Valeu? Olá, sou Leandro Moraes, sou ator. Fui convidado pelo ator Luciano Melo, acho que uns 2 anos atrás, para substituir um personagem que era o Tarumã, uma pessoa infelizmente desistiu do elenco, aí eu vim substituir. Chegando a convite do Luciano, eu não sabia o que fazer, totalmente sem experiência, mas o grupo super acolhedor me recebeu super bem, me ajudaram. Foi um processo longo, mas graças a Deus eu já estou no grupo já faz acho que uns 2 anos, eu acho, 2 anos e meio por aí. E já desenvolvemos várias apresentações, vários trabalhos juntos. E eu só tenho a continuar junto com essa galera incrível. E como eu tenho bastante convivência, viajam bastante, então
As minhas idas para vários interiores daqui do estado me ajudou bastante no meu personagem. Várias contações de histórias que eu ia escutando, E tem muito sobre esse trabalho que é do Curupira, que é contações de histórias, lendas do Boto, da Iara, da Pororoca, do próprio Curupira e o meu personagem, que é o Tarumã, que é uma lenda de Calçoene. É um personagem que eu achei muito top, muito me representa assim. Eu gostei bastante. Durante esses trabalhos, a gente teve várias apresentações. Apresentamos no Anaurapicu, apresentamos no Bioparque, apresentamos no Museu Sacaca, no Mercado Central. Então, essas apresentações que eu tive sobre a minha experiência, fui amadurecendo muito mais. Esse processo das histórias, assim, a gente vê as crianças, assim, a gente começa a contar as histórias, as crianças, nossa, eu sei, eu conheço essa lenda. Então, assim, para nós, o grupo em si, a gente ganha mais com isso, a gente sente mais o prazer de continuar atuando, continuar fazendo esse trabalho. No meu processo de construção do meu personagem, o Tarumã, eu não sabia... Como o Tarumã é um tronco, é um índio que vira uma árvore, um tronco, como esse personagem vai se comportar no palco, como ele vai se movimentar. Então é um processo de construção, foi lento, mas eu consegui construir esse personagem. Eu conto a lenda da Pororoca, que hoje em dia a Pororoca tem alguns locais que ainda existe a Pororoca aqui no estado. Então eu conto a lenda da Pororoca. Quando eu começo a contar, as crianças começam... Eu conheço a história da Pororoca, a Pororoca acontece em tal local e é esse processo que vai acontecendo, vou contando, as crianças vão gostando. A minha evolução foi grandiosa, os meninos me ajudaram bastante, não sabia quase nada. Fui lendo textos, Paulo Faia teve uma grande paciência, o diretor, grande paciência, me deu várias dicas, como me expressar num palco. E é isso, gratidão. Curupira, um ser inesquecível!